Baza, o que você falaria sobre engajamento, que é um tema muito fundamental, né? O que precisa para mim, engajamento é como você pensar em qualquer relação que você tenha, onde eu não quero ser escutado, eu quero ser relevante. Tem uma diferença muito grande entre ser escutado e ser relevante. E aí eu gosto da palavra do pertencimento, sem dúvida nenhuma. Agora, para mim, é o que move. Para que eu entregue o meu melhor, eu quero estar envolvido. Ele tem que fazer sentido para mim. E a partir daí é você lembrar que cada ser humano é um indivíduo único. A coisa mais errada que você pode fazer é pasteurizar a gestão e começar a usar você como exemplo, que é pior ainda, não, porque na minha época, porque eu compro isso e para mim é importante você esquecer da individualidade de cada pessoa. Para ter um time engajado, Carol, um time que pensa assim, cara, essa empresa que eu quero crescer, é aqui que eu quero arrebentar, é do lado da Carol que eu quero estar. Como é que faz para ter esse time, que eu tenho certeza que você tem um time assim, então conta pra gente aí. Eu acho que o primeiro de tudo entra na tua habilidade de vender, né? Você tem que vender a tua ideia ali e as pessoas precisam ter compradas, né? E daí você fala de engajamento, hoje na rede social é muito fácil de metrificar isso. Perfeito. Por exemplo, você pode ter 1 milhão de seguidores, você abre uma live e tem 2 pessoas assistindo, você não tem engajamento nenhum. Tá todo mundo te seguindo, mas ninguém tá interessado no teu conteúdo. E o engajamento é algo que a gente precisa também metrificar dentro da empresa, e eu acho que na fala do Magalhães ali me fez refletir sobre isso, porque a gente precisa enxergar isso dentro do nosso time, porque hoje em dia é muito subjetivo, né? Você não tem uma métrica muito clara de quantas pessoas estão engajadas. Porque eu sempre comecei a observar as pessoas que elas falam da Atom fora da Atom. Aí eu entendi que eu tenho engajamento. Se elas vivem aquele propósito e elas te trazem ideia, mesmo sem ser obrigação dela, então ela não está te entregando um relatório que você mandou fazer até 10 horas da manhã, mas ela está ali na tua live, ela está aqui assistindo, ela está acompanhando, ela está te dando conselho. Ela falou assim, Flávio, esse último episódio que você fez, aquela Carol ali não agregou em nada. Então, ou seja, ela está te dando um feedback de algo que faz parte do time. Isso, para mim, é engajamento. E é isso que a gente precisa começar a mapear. Porque daí que vem também a meritocracia. Quem merece mais? Não é só a pessoa que traz mais resultado, mas a pessoa que mais te defende. É literalmente teu irmão, né? Todo mundo pode falar mal de você, menos pro seu irmão. Porque ele vai brigar por você pro resto da vida. Ele vai falar mal de você, vai brigar com você e tal, mas pros outros você é a melhor pessoa do mundo. Isso pra mim é engajamento dentro do time. Então a gente precisa até começar a dar mais valor pra isso, que eu acho que foi um ponto bem importante. Muito bem, você que está aí no comentário, deixa o seu comentário, deixando o feedback da participação espetacular da Carol aqui, tá? Por Nada favor. de falar mal da Carol aqui, que eu não vou deixar falar mal da Carol, não. Ela é brava, hein? Ela é brava. Nunca mais serei Olha, convidada. eu vou dar um depoimento pessoal aqui agora, um depoimento pessoal. Quando eu, em 1991, comecei a trabalhar na área de vendas, e eu lembro que nessa empresa eu me engajei nessa empresa de um jeito extraordinário. Eu me engajei, eu lembro que eu estava disposto a trabalhar, acreditei na empresa, a virar à noite se necessário para atingir as minhas metas. Eu literalmente pensei assim, ó, nessa empresa eu vou resolver a minha vida. Eu estava certo, resolvi minha vida naquela empresa porque aprendi a vender, me desenvolvi como líder e depois acabei abrindo um negócio depois. E nessa empresa, o meu patrão, meu chefe, meu líder era esse cara aqui. Não acredito. Mário Magalhães. Você não sabia? Não, nunca sabia. Mário Magalhães era o meu chefe. Era o cara que eu chegava e falava, e o cara que me ensinou a liderar e tal. Então, vamos lá, Mário Magalhães, você que tem isso no seu currículo. Fala, por favor, como era Flávio Augusto. Não, peraí, não posso deixar de fazer uma observação. Tá aí um cara que sabe contratar bem. Vamos combinar aqui. Vamos lá. Pra você ver. Não montou uma empresa de headhunter. Por isso que eu Vamos lá. digo que é melhor você prospectar do que você contratar. Vamos lá, Porque se vai, você vai. soubesse a primeira entrevista do Sr. Flávio Augusto como foi, mas Então eu me não vou conta, Mário Magalhães, me conta. É um episódio Como é? inteiro. Eu era vendedor, a gente era assessor comercial. Me fala, como era Flávio Augusto, assessor comercial? Pode contar aí, vai lá, conta os meus podres agora no ar. Não, você tem, claro, todos nós temos nossos podres, mas o mais importante aqui é a gente contribuir, né? Entendendo que do outro lado tem gente que está esperando uma geração de valor aqui em tudo que a gente está fazendo. O Flávio, para mim, era um cara improvável, né? Mas como o meu modelo de negócio já contemplava a prospecção de pessoas, então era muito comum a gente compreender que nessa improbabilidade existia, de repente, alguém que poderia se comprometer, se desenvolver, aprender. Então, eu acho que, por exemplo, quando as pessoas falam que o Flávio é um gênio, eu acho que é até uma sacanagem com ele, porque é gênio, né? Então quer dizer que
Não teve esforço, né? Não é só esforço, é um apetite voraz de aprender, entendeu? Que passa da disposição de quem está ensinando. Sabe que a minha disposição de ensinar, ela pode ser extrema, mas se a tua disposição de aprender for maior que a minha, você extrai de mim até aquilo que eu não sei que eu tenho. E isso era o que ele fazia, entendeu? E muitas oportunidades que eu tive a oportunidade de me relacionar com ele, já depois que ele galgou ali os primeiros cargos gerenciais, eu via muito isso nele, né? Aquele apetite que era constrangedor, entendeu? Mas ao mesmo tempo me retroalimentava muito. Então o Flávio era um cara improvável no primeiro momento. A primeira celebração que nós fizemos da primeira ascensão dele ao cargo de gerente júnior, nós levamos ele para uma antiga boate, era boate, não era uma boate bacana, era uma, como é que diz, uma balada, né? E não era baile, porque na minha época era baile. Não era baile, não. Era uma discoteca, Carol. Era uma discoteca. Eu não sei se você é da época da discoteca, né? Era uma discoteca. E aí eu ofereci para ele, falei, bom, Flávio, nós estamos celebrando agora a tua gerência aqui. O que você quer beber? Vamos fazer uma celebração? Você quer tomar champanhe? Quer tomar um uísque e tal? Aí ele, não, mas eu posso escolher. Eu falei, claro, pode escolher, né? Aí ele falou, mas acho que o que eu vou escolher não tem aqui. Aí eu falei pro gerente dele, ô, Manuel, esse moleque tá maluco? Pô, tô falando pra você escolher, Flávio. É você escolher. Mano, então eu vou escolher. Eu quero um copo de leite. Então, veja só, ele não pediu uma água com gás, ele pediu um copo de leite, cara. Você entendeu? Então, claro, né, que ele quis... Eu acho que ele quis aparecer um pouco ali, mas ele apareceu positivamente. 32 anos depois, ele tá contando essa história. Funcionou, né? O copo de leite se fosse era porque água com não gás, tinha. não seria. É, porque meu pai usa essa tática, hein? Ele pede um copo de leite, daí a pessoa fala, não tem, daí ele pede um uísque. Mas não foi o caso dele, não. E outra coisa que ele tinha ali, que fez toda a diferença, que para mim aprender é um mix de consciente de humildade, mais consciente de pureza. Né? Porque tem um dado momento que você tem que ser intencionalmente puro para aprender. Depois de adulto, depois de apanhar pra caramba, de passar por diversos percalços. Se você não tiver uma intenção de ser puro quando estiver no processo de aprendizagem, é impossível.